Olá, muito boa tarde. Eu sou o Luffy Steffen e estou aqui com meu convidado especialíssimo, Olá, Luffy. Nilson Xavier. Obrigado pelo convite mais uma vez. Olha só, gente, primeiro que as pessoas acharam que eu não ia mais gravar vídeo, porque faz séculos que eu não gravo, porque a vida tá corrida. Mas aí, nesse momento que acabou a reprise, né, a exibição de Plumas e Paetês no antigo Viva e agora Globoplay Novelas, resolvemos nos unir para comentar Plumas e Paetês, porque a gente fez um vídeo no começo, né? Sim, fizemos um vídeo. Que foi no seu canal. Exato, que foi um vídeo, acho que na metade da novela, né? É verdade. Na metade da novela. Já estava na metade porque a gente até comentou que estava em vias de trocar de autor. Trocar de autor. Aquela coisa do Cassiano e tal. E eu tinha feito um no comecinho da novela no meu canal, que eu usava até esse brinco, por isso que eu ressuscitei ele agora, em homenagem a Plumas e Paetês, em homenagem a Veroca e as manecas da novela. Mas vamos comentar a novela que acabou de acabar. E aí, o que você achou? Tipo, pá, curto e grosso. Plumas e Paetês. Ai, que decepção, né, Luffy? Decepção? Você achou decepcionante? Decepcionante. Jura? Juro. Mas assim, uma decepção enorme? Não uma decepção enorme. Tá. Eu julgava realmente que a novela ia ser melhor do que o que a gente acabou vendo. Tá. Eu julgava, inclusive, que a novela ia melhorar depois que o Silvio de Abreu entrou. Melhorou um pouquinho, né? Bem pouquinho, assim, muito sutilmente, né? Mas foi decepcionante, assim, não é das melhores. Eu ainda acho que, por exemplo, Marrom Glacê é muito melhor. Enfim. Gente, eu vou ter que tirar a prova e ver Marrom Glacê, né? Porque eu vi Locomotivas, que eu achei bem decepcionante. Também, Vi Elas por Elas, que eu também achei decepcionante. Aí eu já nem queria ver Plumas e Paetês, mas vi. E agora, pra completar essas... Te contei também, mas é que te contei não tá ainda. Mas Marrom Glacê está. E eu tava com medo. Marrom Glacê é muito melhor. É a melhor de todas. De todas essas. Só não é melhor que Elas por Elas, mas é uma questão minha, né? Não sabe. Eu entendo que você não tenha gostado da novela. Eu gostei. Mas Marrom Glacê, nossa, é uma novela agora, que não para. Entendi. Eu vou ter que pensar, refletir pra em algum momento da vida ver Marrom Glacê. Aí eu te falo. Mas assim, Plumas e Paetês eu não achei tão decepcionante, sabia? Eu achei assim, foi uma novela ok, digamos assim, né? Interessante. Teve muita barriga no geral, teve umas coisas meio irregular. Irregular, muito irregular. Mas como eu tinha ficado com uma impressão muito negativa de Locomotivas e Elas por Elas, eu achei que Plumas e Paetês foi melhor do que essas duas. Eu acho que conseguiu me interessar mais. Eu não sei se... Não sei explicar. Eu gostava dos personagens, tinha um charme. Claro, muita coisa ficava parada, mas eu gostei da novela. Eu tenho uma pista. Eu acho que é justamente por causa desse charme, porque é uma novela charmosa. Ela é muito charmosa. É uma novela de uma época charmosa, Sim, época mais charmosa até que Locomotivas, porque Locomotivas tem cara de novela velha, né? Aquela coisa de novela velha, antiga da Globo, anterior à década de 80. Sim. Quando chega 1980, parece que a Globo muda os equipamentos. Então, por exemplo, Água Viva não tem mais aquela estética velha das novelas anteriores. Plumas e Paetês também não tem mais essa estética velha. Já é uma novela que deu uma modernizada, já tem cenários muito bonitos, que foi algo que nós comentamos no nosso vídeo anterior. A gente achava os cenários lindos e realmente os cenários impressionam. São muitos cenários bonitos. Os figurinos não precisa nem falar, mesmo porque é o que se espera de uma novela que fala sobre moda. E os figurinos, ainda que exagerados, eram muito bonitos. Sim, era muito... Alguns cenários, como você falou, a casa da Rebeca era muito bonita, o apartamento do Márcio era legal. A casa da Cláudia era bonita. Da Luísa. A própria Star era bonita, exato. Então, assim, a novela tinha um charme estético e é o que você falou, e as roupas e cabelos e maquiagens e adereços das modelos eram muito legais. Né? Eram bons. Tinha uns dias que você falava, gente, o que é isso? Então. E às vezes elas iam com umas roupas só pra ir na Star falar com a Luísa. Nossa, gente. Não, elas iam na roupa da padaria. Que produção é essa? Aí na padaria elas se produziam todas. Eu gostei muito assim de ver, por exemplo, a Mila Moreira muito bonita, muito elegante. Apesar que a personagem dela também parece que só dava esse personagem pra ela, né? Isso é uma outra questão. Vamos continuar nas aparências, porque assim, Maria Cláudia é belíssima, belíssima, sempre muito bem vestida. Todas as que eram modelos estavam bem vestidas. A Veroca, dentro da proposta bem dela, maquiadas, ótima, sempre ótima. Então, assim, estava dentro do que se esperava de uma novela que falasse de moda. Então... E aliás, a Veroca, só um adendo, eu achei que no começo da novela, que
que ela usava muito cabelo preso, com gel, com pega-rapaz. Eles estavam, e não só no visual, mas na própria coisa do comportamento da personagem, pra mim eles estavam copiando e se inspirando na Liza Minnelli em Cabaré, que é uma personagem também extravagante, que fala de sexo, as pessoas ficam escandalizadas. Depois ela ficou meio Bette Midler, né? Ficou um cabelo mais armado, não ficou. Depois ficou meio Bette Midler, meio filme da Bette Midler. Eu falei, gente, ela era a Liza Minnelli e virou Bette Midler, maravilhosa. Agora, a questão dos personagens é uma outra, assim, nossa... Não, então assim, uma das minhas maiores broncas é assim, é justamente isso. Eram personagens muito rasos. A única personagem que tinha alguma profundidade era a Marcela. Porque se você for parar para analisar, a trama central da novela é ótima. É muito boa essa trama. A trama da Marcela é boa. É boa, só que é mal desenvolvida. É mal desenvolvida. Aliás, todas as tramas são mal desenvolvidas. E a trama da Marcela, inclusive. Porque a trama da Marcela, no começo, parecia que a grande vilã era a Bruna, que ia ser antagonista dela. De repente a Bruna virou a santa, e aí a vilã vira a Luísa. Não teve nem uma passagem que mostrasse uma sutileza, não. Do nada, de um capítulo para o outro, a Bruna deixou de ser vilã para ser uma mulher boazinha, inclusive ter aceitado a Marcela de boas. Aí depois, no final, depois que a Luísa também já foi descartada, a Bruna volta a ser vilã, né? Quando ela vai chantagear a Marcela. Aí você fala, gente, né? Então assim, cansa um pouco. Agora, a Marcela é uma personagem muito legal, que eu acho que a Savala fez bem, mas às vezes eu tenho a impressão, não sei, que a Savala já estava cansada. No final ela estava assim, gente, pelo amor de Deus, me tira, não aguento mais, me matem. Porque assim, eu não aguento mais. Ela tinha um ar cansado mesmo e não era personagem, não. Porque a personagem chegou uma hora que ficou rodando em círculos, porque assim, cada hora ela falava uma coisa, aí você falava assim, gente, pelo amor de Deus. Assim, às vezes a gente não sabia se realmente ela gostava do Edgar ou do Renato. A gente não sabia, porque uma hora um texto era. Cada hora o texto, cada cena o texto era diferente. Era muito estranho. Era dúbia, mas era dúbia assim, de uma forma desorganizada. É que nem a gente sabia o que ela pensava, né? Porque a grande questão quando tem mistério em novela é que assim, né, alguém tem que saber, ou é o público, ou é outro personagem, mas no caso dela não. Ninguém sabia, ninguém entendia, ela nem a gente. A gente também não entendia. Gente, o que ela quer? Então, assim, é uma coisa mal escrita mesmo, mal desenvolvida, entendeu? Faltou ali Faltou alguma lógica para guiar essa personagem, porque a personagem ficou totalmente sem lógica. E mesmo quando ela se apaixona pelo Edgar, na metade, quando ela resolve casar com o Edgar e ela diz que está gostando dele, foi abrupto também. Porque um dia ela estava chorando pelo Paulo, Renato, depois ela já estava feliz que ia casar com o Edgar. Você diz, gente, mas não dá para entender, né? Não dá pra entender. É uma grande confusão. Então, assim, foi um pouco confuso tudo isso, muito confuso. Entre outras tramas que ficam muito perdidas, ou seja, não resumindo... Não, e por falar em ficou chateado com o personagem, o que era Renato e Edgar, né? Dois dos piores personagens interpretados pelos pobres do José Wilker e do Cláudio Marzo. Então, mas aí eu diria, já que você tocou nesse ponto, que eu gostava muito dos dois em cena, tanto um quanto o outro, e eu ia colocar a Lúcia Alves nesse balaio, porque eu acho que tanto Edgar como Renato e Veroca eram personagens fracos, mal escritos, bobos até. Só que os atores, a Lúcia, o Wilker e o Cláudio, fizeram... Bom, é pra fazer isso? Eu faço. E aí assim, parece que eles estão fazendo no piloto automático, mas eu acho que eles estão muito bem. Eu gostei do Cláudio Marzo fazendo. Aliás, você sabe que ele não gostou mesmo de fazer. Não, lógico. Ele odiou fazer. Você viu uma reportagem, eu me lembro, eu queria tanto ter achado, eu não tenho mais, eu lembro de uma amiga de 90, 91, que fez uma entrevista enorme com o Marzo, de 4 páginas, dando uma geral na carreira dele de televisão, e tinha uma parte que ele falava, eu lembro como se fosse hoje, ele falando, teve um personagem de novela que eu detestei fazer, não lembro nem o nome, porque ele era tão idiota, tão bobo, que eu não quero nem lembrar. Aí a revista amiga, não, ele fala, foi a novela Plumas e Paetês, não lembro nem o nome do personagem, aí a amiga coloca entre parênteses, nota da redação, Edgar. Que ele não falou o nome, ele falou Plumas e Paetês. Ele falou com todas as letras que ele achou horrível esse personagem. Porque era um cara bobo, na opinião dele, sem ação. Mas eu acho que o ator fez muito bem, né? Fez o que tinha que fazer. Claro. E a Veroca também, eu achei ela muito boba, porque eu achava que a Veroca era uma mulher que botava pra quebrar, e ela fica rastejando pelo Jorginho a novela inteira. Aliás, né, que novela machista, né? Machistíssima. Nossa, mãe do céu, as personagens femininas todas se arrastam por algum macho.
É impressionante. Todas se deixam levar e manipular pelos machos. Sim. Tipo, eles fazem o que eles querem. Mas o que eu fico mais revoltado são Nadir e Bianca. Sim. Porque a Bianca, ela passa a novela inteira apaixonada pelo Márcio e levando patada do Márcio, e ela continua apaixonada pelo Márcio. É horrível. E a Nadir, diante de todas as obviedades do quanto o Jorginho é tóxico... É um canalha, né? Ela insiste, ela vê, ela percebe, ela sabe e ela insiste. É uma coisa tão... Não, e a própria Amanda, que fica chorando pelo Renato, quando ele dá um pé, chorando pelo Renato. E ficou a vida inteira esperando o Renato. Eu esperei esse homem a vida inteira, agora não me quer. Quer dizer, a gente já tinha falado isso no outro vídeo, que a novela é muito machista, né? É muito assim, os homens dominam e as mulheres só servem pra correr atrás dos homens. Exato, então assim, atrás dos homens. Nesse sentido, ela é muito tóxica, você fala assim, gente... E assim, e a mulher que tem atitude é a, entre aspas, louca, no caso da Sandra, por exemplo. Ela é louca, né? Porque ela fica apegada ao Ângelo, ela quer se vingar do Ângelo, ela fica essa novela inteira correndo atrás de um cara que não quer mais nada com ela e ela não tem vida, né? Ela é a famosa, entre aspas, louca, né? E um homem que na novela, o único homem que corria atrás de uma mulher, que é o Zequinha, correndo atrás dela, depois acaba a trama dele, né? Esse personagem também é ridículo, né? Porque ele perde totalmente a função, ele começa em função e termina com menos função ainda. Mas eu acho que o único homem que corre atrás da mulher é o Gino, né? E o Edgar atrás da Marcela, entre aspas. E o Edgar atrás da Marcela, é verdade. Não, realmente nesse sentido, a própria Melina, a novela inteira esperando o Jorginho, é um negócio bobagem assim, aquilo. Uma bobagem. Uma personagem que poderia ter tido mais, que eu gostava muito, que eu adoro a atriz, é a Zenaide, né, a Lídia Matos. Porque ela tinha, como ela não era casada com ninguém, não tinha nenhum interesse amoroso, ela falava às vezes coisas pra Rebeca, para as pessoas falarem, acorda, não sei o quê. Sim. Ela podia ter tido mais uma coisa mais feminista. Ela podia ser o grilo falante. Ela podia ser mais grilo falante. Ela foi às vezes, mas depois voltava, recuava um pouco, né? Então assim, é complicado mesmo. Eu achei, mas isso a gente já tinha visto nas outras novelas do Cassiano. Locomotivas teve isso, Elas por Elas. Eu acho que ele tinha uma visão da época, né? De homem da época. Sei lá. Ele já era um senhor, já nos anos 80. Senhor, né? então assim... Ele é um homem de uma outra geração. É uma visão assim, meio... uma visão antiga, né? E aí eu acho que não fica legal mesmo algumas coisas. Mas enfim, a gente releva tudo isso, porque sabemos que é uma novela de quase 50 anos atrás. Sim, uma novela dos anos 80, né? De uma outra época. Uma novela que foi estendida, porque Amor é Nosso não estava pronta. Sim, então ela ficou enorme. Ficou longa para os padrões da época, as novelas da época das 7 não tinham essa duração, ela teve mais de 190 capítulos. Então ela ficou... Chegou uma hora que se perdeu mesmo. Exato. Então assim, pro meu gosto, ela tinha que ter uns 40 capítulos a menos. Sim. Ou mais, né? Só que aí ficou inventando coisa, porque a novela tinha que ficar no ar, né? Então ficou dando uma enrolada, sei lá. Agora eu tenho uma dúvida que eu ia te perguntar. Não querer entrar naquelas polêmicas que o pessoal das redes fala, é a versão estrangeira da novela, é a versão pro mercado internacional. Mas assim, não é que eu queira a versão da Globo da época, não estou preocupado com isso. Mas é só por curiosidade, essa versão é estrangeira? Por exemplo, sabe o que me chamou a atenção? A Marcela morre mesmo uma semana antes de acabar a novela? Eu não sei, eu acho que sim. Eu achei que você ia lembrar. Não lembro. Eu não lembro essa lembrança. Eu lembro. Tem que ver os resumos da época, ir atrás dos jornais da época e ver se tal e ver os resumos se descreve aquilo que aconteceu. Não, porque assim, me surpreendeu. Mas eu acredito que sim, porque a novela está com 190 e poucos capítulos, editada, todas elas numa mesma duração padrão. É claro que a gente sente que em determinado momento houve uma edição, aconteceu isso. Não, porque mas assim, ela está dentro do padrão, então... É que na minha memória, claro, de infância, eu não lembro muito da versão original às 7 da noite, mas eu lembro da reprise. Sim. E aí na minha memória, que claro, não é parâmetro porque a gente é criança, a gente embaralha um pouco, a morte dela era do penúltimo pro último, então claro que não é, porque tem muita coisa depois. Agora, ela morreu faltando 8 capítulos para acabar. Aí depois, a última semana, se você parar para pensar, os 4 capítulos menos o último, é tudo na mesma noite que se passa. Que é a Bianca vai na casa do Márcio, a Veroca vai na casa do Jorginho, o Jorginho vai na casa da Veroca, a Rebeca vai no Márcio. Não sei o que, tudo na mesma noite. Fica 4 capítulos na mesma noite. A Rebeca volta pra casa, a Nadir conta que a armação... Mas, gente,
Eles ficaram 4 capítulos na mesma noite, resolvendo coisas, né? Então, assim, eu fiquei com a sensação que era uma edição, mas assim, enfim, bobeira, só por curiosidade mesmo. Mas o que mais você gostou ou não gostou? Tem uma coisa que eu achei muito interessante, que assim, eu gosto de anotar os sobrenomes dos personagens, né? E nessa novela, isso sempre acontece, invariavelmente, acaba acontecendo. Do quê? Do autor esquecer qual foi o sobrenome que ele deu pro personagem, né? Então, ele, no meio da novela, ele inventa um outro sobrenome pro personagem. Então, o personagem começa chamado de um jeito, lá na metade chama ele com outro sobrenome. Porque o sobrenome não é muito comum, né? Mas, de repente, precisa de um sobrenome para uma situação qualquer. Eu nunca vi tanto personagem mudar de sobrenome como em Plumas e Paetês. Mas dá um exemplo, qual que mudou? Não, o exemplo mais curioso que tem é o da família da Nadir, do Ângelo, da Amanda, né? Aquele núcleo ali, Vilásio, Zeni, o nome dela? Não é Vilásio. Não é Vilásio. Elas por elas. Ele chama Clóvis. Clóvis e não é Zeni. É Zeni. É Zeni. O nome da mãe é Zeni. Tá. É que assim, quando começou a novela, em algum momento eles foram chamados de Costa Brava. Gente, eu nem lembro disso. Costa Brava, eu anotei, Costa Brava. E depois... E aí, isso pelo Cassiano. Quando o Silvio de Abreu assumiu, ele deu um novo sobrenome, Mestieri. E sabe o que tem em comum esses dois sobrenomes? Não. É que Costa Brava, o Cassiano usou depois em Meu Bem, Meu Mal. O Eduardo Costa Brava. Ah, é verdade. Era um sobrenome que ele voltou a usar, né? Costa Brava, o Cássio Gabus Mendes. O Cássio Gabus Mendes era o Eduardo Costa Brava. E o Mestieri? E o Mestieri, o Silvio usou em Pecado Rasgado, tem o Mestieri, em A Próxima Vítima tem Mestieri, que é a Leontina Mestieri. Ah, é verdade. Aquela família lá da Dona Nina, do Zé Bolacha, é Mestieri. E eu acho que ele usa Mestieri também em Torre de Babel, tá? É um sobrenome recorrente. Gente. Então, assim, são sobrenomes recorrentes que os autores usaram. Mas o Gilberto Braga também já fez isso, de repetir sobrenome em novelas diferentes. Não lembro agora um exemplo, mas... Não, mas sempre já tinha, né? Como eu sou Xavier, sempre tem um Xavier. Xavier é um sobrenome que o Gilberto Braga sempre usou. Não, eu acho que o Gilberto Braga, e mesmo o Silvio de Abreu, nesses exemplos que você citou, o Cassiano, eles usam sobrenomes de novo, sobrenomes não tão fortes. Por exemplo, Reutemann, claro, que nunca foi usado de novo. Pratini, da Yolanda Pratini, também nunca foi usado. Mas tem coisas que repete às vezes. Você fala assim, nossa, agora eu não tinha notado essas coisas. Mas falando no Silvio de Abreu, quando a gente gravou o vídeo, a gente estava naquele momento. Na expectativa, Silvio tá entrando, vai entrar em campo. Vai mudar o quê? Vai melhorar o que vai mudar? E aí o que mais me chamou a atenção foi... No começo, onde supostamente ele entrou, que a gente não consegue detectar exatamente o capítulo, aparentemente a gente não sentiu nada, né? Tipo assim, até agora tá tudo bem. De repente, eu comecei a sentir um tom Silvio de Abreu em algumas coisas. Então, algumas coisas foram mais para um tipo de humor que o Cassiano não fazia, mas que o Silvio faz. E uma coisa mais... Algumas coisas me chamaram a atenção. Eu não lembro agora um exemplo, mas teve muitas coisas que eu falei, isso já é muito Silvio mesmo. Isso é Silvio, isso é Silvio, isso é Silvio. Né? E aí eu comecei a achar muito Silvio e também porque depois chegou um momento que eu comecei a achar que a novela estava muito parecida com Guerra dos Sexos, que ele faria depois, e pasmem, que estava no ar ao mesmo tempo, a gente comentou, né? Que a reprise do Plumas foi durante a exibição de Guerra dos Sexos. Então algumas coisas eu achei super parecidas, eu fiquei tão grilado que eu falei, gente, olha que coisa louca, significa o quê? Que o Silvio já tinha uma afinidade talvez com o tipo de universo do Cassiano, aí ele foi fazer o Plumas. Porque algumas coisas eu comecei a achar tão parecidas com Guerra dos Sexos, por exemplo, Rebeca namorando o Gino e o filho não querendo. Parece a Roberta Leone namorando o Nando e o filho não quer. E o filho faz os maiores absurdos para prejudicar esse namoro. Né? E se a gente parar para pensar, esse plot da mulher rica, viúva, sei lá o que vai namorar um serviçal, o Silvio usa depois em outros momentos também. Usa. Né? Várias vezes. Mas é que como Guerra do Sexo está muito perto de Plumas e Paetês, né? Então assim, tem outras coisas mais. Bom, a própria Zeni ali, a família, parecia um pouco a Nieta, mas era mais engraçada do que a Nieta. A Nieta às vezes tinha um lado mais triste, mais
melancólico naquela família, porque a Camila era um demônio. Eu achava a Anitta mais engraçada que a Zeni. Eu achava a Zeni muito engraçada. Aliás, eu diria que o Zeni e o Clóvis roubaram a cena. Chegou um momento... Eles ganharam muitas cenas, Ganharam muitas cenas. Todo capítulo tinha Zeni e Clóvis. Chegou um momento que toda vez que eles entravam, eu falava, ai que bom, porque eu gostava de ver eles fazendo. E é engraçado como, tá vendo como às vezes é uma questão de gosto, né? Eu gosto do Silvio de Abreu e não gosto tanto do Cassiano. Então, por exemplo, a Zeni e o Clóvis lembrava muito Evilásio e Raquel de Elas por Elas, mas lá eu não achava graça. E a Zeni e o Clóvis eu achava. É um pouco diferente. Eram diferentes. Zeni e Clóvis é muito diferente de Evilásio. Mas é uma estrutura semelhante, né? É que o Evilásio era bobalhão, né? O Evilásio era bobalhão e a Raquel era rabugenta. Era muito rabugenta. Era bem diferente. Esses aí, os dois são rabugentos, mas um dá uma patada no outro, são engraçados. Mas então, assim, eu vi Pecado Rasgado. E o Evilásio, de novo, o Felipe Carone também estava em Pecado Rasgado e ele é igualzinho o personagem, é a mesma coisa. Do Clóvis? É a mesma coisa. É Mariano em Pecado Rasgado. É um pai pobre, do núcleo pobre, ranzinza, vigiando as filhas. E quem era a esposa? A esposa era Yara Cortes. Nossa, gente, nunca soube disso. É que você não viu Pecado Rasgado. Eu não vi Pecado Rasgado. Então, mas era bom esse casal? A novela toda era ruim, né? Não era bom, não era bom. Então, mas o Evilásio, o Clóvis e Zeni eu gostei muito. Algumas coisas que no começo eu não gostava, eu passei a gostar, como por exemplo, Sandra, Ângelo e Lídia, achava interessante. Eu achava, no fim eu também comecei a achar engraçado, porque o Ângelo é muito sonso, né? Muito sonso. Muito sonso então, demais. Assim, ele chega um momento em que é escancaradamente sonso. Tipo, ele não se importa com nenhuma, ele quer a da vez que possa lhe dar vantagens ou tirar uma casquinha, ele tá nem aí pra ela. Então isso era interessante, mas eu queria lembrar mais coisa que me chamou a atenção de Aliás, dos sexos, mas eu não lembro. Essa questão da gente gostar mais de Clóvis e Zeni, porque também era o único núcleo pobre da novela, né? Não tinha mais pobre na novela. Ou eram os ricos ou eram os classe média que moravam no edifício. É claro, tinha Bianca e Gino. Mas eles moravam no prédio. Mas moravam no prédio. É verdade. Isso é meio uma discrepância, né? Porque eles não eram nem classe média, eram classe média baixa. É meio estranho aquilo. É estranho, porque eles eram classe média baixa e moravam no mesmo prédio que morava Raul, que morava Márcio. Ou seja, o segurança morava no mesmo prédio que morava o diretor da empresa. É bem forçado. E ela era uma vendedora de roupa. E ela era vendedora a domicílio. Ela era quase uma sacoleira. Né? Isso, quase uma sacoleira. Isso aí era meio forçado, mas era aquela coisa, forçar pra estar tudo no mesmo mundo. Pra estar todo mundo no mesmo lugar. No prédio. Então assim... Aí se elas morassem no térreo, mas não... Ou então, se eles morassem na vila do Clóvis, vizinhos, sei lá. Vizinhos do Clóvis. Mesmo porque tem um momento em que Gino começa a interagir com a família do Clóvis. Ele vai lá visitar, fica amigo. Então eu acho que realmente o Gino e a Bianca deveriam morar no lugar onde morava o Clóvis. Que aliás, eu sei que eu achei estranho, porque eu achava que era na Moca, mas não é na Moca, é no Pacaembu. Não, mas o Clóvis mora no Pacaembu? No Pacaembu. Gente, tá muito estranho isso. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Um bairro de classe média quase alta. É um bairro de classe média alta. É classe média alta. Mesmo na época. Mesmo na época, entendeu? Mas assim, o Castelo tinha disso, né? Porque em Brega Chique, ele já tinha errado, a Rafaela reclamava que ia morar no Itaim Bibi, porque a vila pobre era no Itaim Bibi. É um bairro super chique. Nunca! Itaim Bibi não... Tanto que na época pobre, reclamaram. E aí eles fizeram uma brincadeira, tipo uma errata, né? Então, agora, o Silvio de Abreu, eu acho que quando o Silvio de Abreu começa a assinar essas novelas da Sete, tipo Jogo da Vida, Guerra do Sexo, Vira Tropical, ele começa a dar o nome para os bairros com mais adequado. Sim. Só que, por outro lado, o que fica inverossímil é as pessoas cruzarem a cidade. Né? Por exemplo, a bonitona do Morumbi, da Próxima Vítima, toda hora ela é no Mercadão. Gente, o trânsito de São Paulo... quem conhece São Paulo sabe que uma pessoa que mora no Morumbi não vai comprar nada no Mercadão. Não, mesmo que ela fosse lá pra dar em cima do Juca, mas demorava e ela ia super rápido. Muito longe. Agora, isso também é um problema, por exemplo, em celebridade. Que as pessoas de Copacabana iam pra Andaraí toda hora. Então, assim, gente, como assim é longe? As novelas da Glória Pérez, a Ponte Aérea, Rio Marrocos, acho que era não sei se era Nova Delhi, ou naquela outra cidade na Índia, Mumbai. Gente,
sabe? Ir pra Índia é muito difícil ir pra Índia. Essas coisas de trajetos é sempre inverossímil. A não ser que more todo no mesmo lugar. Então, assim, por isso que o Agnaldo Silva fala que nas novelas dele, na época que ele fazia as novelinhas tipo Tieta, é tudo numa cidadezinha porque todo mundo mora lá. Então fica mais fácil. Naquela cidade. Então, assim, se você tem uma novela que todo mundo mora num vilarejo, numa aldeia, essas novelas das 6 antigas, que às vezes é assim, né, de época, todo mundo mora numa aldeia, num vilarejo, aí tudo bem, né? Ou então A Gata Comeu, que eles localizaram praticamente tudo na Urca. Tudo na Urca. Todo mundo morava na Urca. Aliás, era só na Urca mesmo, tinha outro bairro? Não, né? Não lembro, eram todos na Urca. Pobres e ricos, inclusive. Todos na Urca. Todos na Urca. Acho que ninguém morava fora da Urca. O Rafael morava na Urca também? Não lembro. Talvez o Rafael não morasse na Urca, porque morava num apartamento e a Graziella morava na Urca? A mãe do Tito? Eu acho que não, mas ela deve... Aliás, o Tito... então, Gugu e GG não moravam na Urca. Não moravam na Urca? Onde eles moravam, então? Não sei, Ipanema, sei lá, qualquer lugar. Bom, vamos voltar para Plumas e Paetês. Depois a gente fala de Gata Comeu. Mas o Plumas, resumindo, eu achei a novela interessante. Ela é boa, mas não brilhante. Não é assim, não é brilhante. Mas assim, eu fiquei com uma sensação mais gostosa do que quando eu terminei Locomotivas Elas por Elas, que eu tava meio assim, ai, que saco, acaba logo. Olha, Plumas e Paetês eu aguentei melhor, assim, suportei melhor. Eu não consigo dizer se Plumas e Paetês, eu acho que Locomotivas... eu acho que Locomotivas, por tudo que ela representa... ela tem isso. Ela é melhor, mas... a mesma coisa, assim, eu gostava de ver, não era uma novela que eu garrei birra, por exemplo, Pecado Rasgado, eu garrei birra de Pecado Rasgado. Assim... Pecado Rasgado é muito ruim, é tudo ruim, né? Agora, Plumas e Paetês eu não garrei birra, eu sabia que eu estava vendo uma coisa que não era legal, mas mesmo assim eu parava pra ver e era bom ver, entendeu? Então, era agradável. É agradável, foi uma novela agradável. Foi uma novela agradável, mas não é uma ótima novela. Não é uma ótima novela, é assim, foi legal. Mas, tipo, eu não vou ver de novo daqui a 5 anos. Nunca mais vou ver de novo, com certeza. Então, tipo... Agora, foi uma novela com muitas coisas boas. Um charme, o final... As cenas de desfiles das modelos, que no começo tinha mais, eram boas. Depois, no final, voltou a ter aquele... Gostava dos ensaios fotográficos, também eram bons, eram bem legais. Aliás, mais uma semelhança com Guerra dos Sexos. Esse ensaio fotográfico no Monumento às Bandeiras, que foi também na fase final da novela, em Guerra dos Sexos tem também. E aí já era o Silvio que estava escrevendo. Talvez ele queria usar mais a cidade. Então, no Guerra dos Sexos teve e um ensaio que o Fábio estava fotografando, e aqui também teve, que era uma coisa de jeans, né? E o último capítulo foi bonito, aquele desfile. O último capítulo foi bem legal. Com o show do Ronaldo Rezedá também. Inclusive tem o pós-show, né? Que é ele se preparando, inclusive o Ronaldo Rezedá ensaiando, lembra? Ele aparece ensaiando, as modelos no backstage. O pré-show. O pré-show, Sim. As modelos no backstage, isso é muito legal, mostrar. É legal. Isso foi bem legal, eu gostei bastante. Sim, o último capítulo teve um glamour legal, foi bom o capítulo. Elenco todo na igreja para assistir o casamento de Nadir e Jorge Luiz. Exatamente. Lembrei outra coisa que não é de Guerra dos Sexos, Jogo da Vida. Quando a Rebeca vai encontrar o Gino na porta do avião, me lembrou o Jogo da Vida, quando a Jordana desce de um helicóptero, eu acho. Num navio onde está o seu Vieirinha, né, pra ficar com ele. Olha lá, ela era uma mulher que ela não era rica, né, mas ela fica com um subalterno, um padeiro. A Jordana e o seu Vieira são bem parecidos. Com Rebeca e Gino. A diferença é que a Jordana foi rica e ficou pobre, mas é que a Jordana já era pobre, né? Ela era pobre, ela é de origem pobre, ela fica rica, era pobre, mas ele fica rico, depois dá um pé nela. Aí ela volta a ficar pobre, mas aí ela enriquece de novo pelo próprio trabalho. Ela luta, e consegue as coisas. Então assim, a novela, agora, tem uns personagens que são muito chatos. Por exemplo, a Amanda eu acho uma personagem chata também. Bem chata. Chega uma hora que você fala, ai... A Maria Cláudia não merecia esse papel. Nem Maria Cláudia, nem José Wilker, nem Cláudio Márcio, coitados, eu fiquei com pena deles. Agora, o José Wilker, uma coisa que me chama a atenção é a beleza dele nessa novela, o charme. Você acha? Eu acho que é um momento que ele tá bem bonito. Porque depois ele começa a envelhecer muito rápido, nada contra, olha o etarismo, né? Mas assim... Aquele Rock Santeiro, talvez. Ele já tá... Rock Santeiro já tá mais sem tanto viço, né? Porque na verdade o Renato... Isso é uma coisa também que a gente... escalação de elenco com idades, né? É bizarríssimo, né? Bizarro, porque assim, o José Wilker acho que é 10 anos mais novo que a Cleide Blota e já era filho dela, né? Porque na verdade o Renato tem quantos anos? 25, 27?
Ele é um crescidão. Ele já tinha 30, ele já tinha 35. 30 e poucos, 35 ele tinha. E o Cláudio Marzo... E o Cláudio Marzo nem se fala. Tinha 40, mas ele fazia papel de quê? De 32? É uma escalação esquisita. E se eu não me engano, o Cláudio Marzo já foi par romântico da Neuza Amaral naquelas primeiras novelas da Globo. Grande Mentira, uma novela chamada Grande Mentira. E de repente ela era mãe dele. Gente. Pô, a Grande Mentira, acho que ela era a mãe dele. Mas eu acho que eles já fizeram par romântico. Eu acho que sim. E eles têm uma idade, tinham, né? Uma idade muito parecida. Próxima, tipo, ela deve ser 5 anos mais velha que ele, esse tanto. Então, nossa, assim, você viu que o José Del Góes sumiu da novela? Sumiu da novela, muito estranho, né, também. Estranho, deve ter passado algum problema de saúde, talvez. E a Miriam Pérsia tá viva, né, com 90... Não, 80 e... Eu acho que sim. 90 anos. 90 Apareceu anos. outro dia com a Tânia Bosco, e você sabe que ela é mãe da Tânia Bosco ali. Sim, Miriam Pérsia. sim. Que o pai é o Jardel Filho, né, então ela apareceu com a Tânia Bosco, acho que nas redes aí, ela tem 90 anos, ela tá viva. Né? Então, quer dizer, nessa época ela já tinha 45, né? Ela já era mais madura, né? E a Eva Vilma, a primeira novela dela na Globo, né? Globo, Vinda da Tupi. Primeira novela da Eva Vilma, primeira novela do Paulo Figueiredo, do Paulo Guarnieri e primeira novela inteira do John Herbert. Que ele tinha feito uma ponta em Água Viva. Ele fez uma participação em Água Viva. E o Paulo Goulart voltando pra Globo. Voltando depois de muitos anos, porque ele havia feito Uma Rosa com Amor, que é de 72 a 73 e voltou em 1980. E o José Wilker tinha tido aquela história, que ele brigou em Anjo Mal. E aí ele volta na novela do Cassiano Gabus. Ficou na geladeira uns 4 anos, aí voltou numa novela de Cassiano e aí começou a emendar a novela. Porque logo depois do Promessa Paetês ele foi escalado para Brilhante. Logo depois de Brilhante foi escalado para Final Feliz. Aí vai. Depois foi diretor de Louco Amor, depois fez Tranças e Caretas, Rock Santeiro. Aí vai pra Manchete. Vai pra Manchete, volta. Santo Carmen, aí volta pra fazer Salvador da Pátria, depois Mico Preto, ou seja, não para, né? A pessoa não para. Ele e Heloísa Mafalda, todos aqueles atores que não paravam, né? Voltora, Heloísa Mafalda, fazia todo ano eles estavam fazendo novela, né? O Ari Fontoura também é um personagem muito ruim, né? Porque... Então, mas eu gostava também. Chegou um momento que quando aparecia Yara e Raul, eu gostava das cenas deles. Eu comecei a gostar mais dos pais do que dos jovens, assim. Não, mas assim, Mário Lago e Manuel Galassi não dá, né? Esse não dá. Coitado do Mário Lago, porque aquele personagem era muito ruim. E a Mona Delassi também, coitada, era uma coisa tão pequena, tão sem função. Totalmente sem função. Meio ruim, assim. Então, muita coisa se perdeu, mas é isso, a novela foi... as novelas... Eu acho que as novelas, a gente está descobrindo agora, né, com as reprises, que muitas novelas eram assim, né? Nem todas eram... retilíneas, digamos, obras-primas, são poucas, né? São poucas. Na verdade, as novelas, elas funcionavam porque não tinha muita opção de entretenimento, era a época, as pessoas viam, aquilo fazia parte da vida de todo mundo, mas não necessariamente as novelas eram boas, né? Não, claro boas, né? Não, claro que não. Era uma coisa meio... Não, é que eu ficava com uma sensação nostálgica durante muitos anos, quando a gente não tinha acesso a essas novelas, né? Entre o hiato, assim, final dos anos 90... até final dos 2000, uns 10 anos que as novelas estavam perdidas ou a gente encontrava algumas coisas nos mercados subterrâneos da vida, na internet. E eu ficava com a sensação que todas as novelas eram boas, de ponta a ponta. E agora a gente descobre que não é bem assim. Todas eram meio irregulares. O Globoplay que não nos deixa mentir. As novelas eram irregulares. Bem irregulares. Né? Agora, assim, era uma época em que a Globo dominava totalmente, as pessoas só tinham a TV aberta como forma de entretenimento, a Rede Globo, por ter mais dinheiro, tinha a melhor transmissão, a imagem melhor, as pessoas deixavam a TV ligada na TV Globo, às vezes não estavam nem assistindo. Eu sempre digo que a TV Globo podia deixar passando uma torneira pingando que dava mais audiência que a concorrência, ou seja, é claro que também... tudo era campeão de audiência. Tudo, mas assim é fácil ser campeão de audiência. Era mais fácil porque, não tirando o mérito da Globo, do Boni, porque o Boni eu acho que nessa época realmente ele foi o maestro de uma qualidade de entretenimento que, independente das novelas serem irregulares, elas eram, o saldo final era sempre muito positivo. Os elencos maravilhosos, os atores maravilhosos. Você não quer falar da trilha sonora? A trilha sonora, a nacional é muito boa, que a gente comentou a primeira vez. Nós comentamos. E ela foi tocou pouco, eu acho, no geral. Logo parou de tocar e já entrou internacional. E a internacional tocou pouco, porque foi muito mal aproveitada. Foi mal aproveitada. Assim, ela tocou meio assim jogada. Tocou algumas músicas para personagens e outras músicas muito boas não tocaram. Como
I Never Knew Love Like This Before. Que eu amo, ele só tocou no desfile final. Um dia. Tem músicas muito boas. Give the Night mal tocou, acho que deve ter tocado uma vez. Tocava tudo meio jogado, com exceção daquela I Never Fall in Love, do Ângelo, né? Que é tema do Ângelo. O tema de Nadir e Jorge Luiz, que é uma música totalmente desconhecida, também tocou pra eles. E o tema italiano de Gino e Rebeca eu gostava muito. Eu gostava, achava bonito, achava emocionante. O tema era bonito. Mas No Night So Long tocou assim aleatoriamente, a música da Johnny Warwick. Peraí, a trilha internacional é muito boa, mas ela foi mal aproveitada. Sim. Né? Teve um impacto na novela, né? Resumindo, o que mais a gente pode falar de Plumas? Tá bom ou quer mais? Plumas... Deixa eu ver, será que a gente esqueceu alguma coisa? Destaques do elenco. Então, pra mim, os destaques foram surpreendendo. Heloísa Mafalda e Carone, que roubaram a cena. Eu gostei muito do Paulo Guarnieri e Solange Teodoro, apesar que eu também gosto deles. O personagem do Paulo Guarnieri era insuportável. Não, mas ele era ótimo. Mas o ator fez muito bem. E ela também fez muito bem. Também fez muito bem. Gosto da Luciana Alves, apesar da personagem ser boba. Eu queria que ela conseguisse coisas, que ela atingisse objetivos. Ela não atingiu objetivo nenhum. Então, assim... acho que Eva Vilma e Paulo Goulart, John Herbert e Miriam Pérsia. Paulo Goulart e Miriam Pérsia juntos também, de irmãos, muito bom. Dupla. Apesar de ser assim, super assim, fake, aquele sotaque da Bianca, exagerado demais, né? Mas... eu achava ela ótima. Eu achei ela ótima. Acho que a Miriam Pérsia estava ótima em cena. Acho que o melhor papel que eu já vi da Miriam Pérsia foi em eu também diria isso, viu? Eu diria, foi muito bom. Gosto da Lídia Matos, que eu já tinha falado, mas bora mal aproveitada. Neuza Amaral, muito boa, mas também foi mal aproveitada depois. E a Marilena Dias estava muito bem, mas a personagem dá tanto ódio, né? Tinha ódio dela, quando ela começa a chantagear a Mira Moreira estava muito bem dentro do que era para ser. Porque não podia se esperar muito mais também, a personagem era muito fraca. Muito fraca. Mas eu ia falar uma outra que eu esqueci. Quem que era? Angelina Muniz? Não, Angelina Muniz não. Angelina Muniz no começo da novela tem umas cenas pavorosas. Sura Berdichevsky, eu gosto da Sura. Eu gosto. Sura sempre ótima. Sura ótima. Elisângela ótima. Elisângela ótima. John Herbert. Não, o elenco é muito bom, né? O elenco é muito bom. Cleide no geral, o elenco é ótimo. Eu diria que não tem ninguém assim que você fala, tinha essa pessoa. Esqueci. Mas era uma mulher? Que a gente já falei de Eva Vilma, né? Já falou. Quem que não falou ainda, que a gente não citou nominalmente? Não lembro. Falamos Silvia Salgado. Silvia Salgado meio fraca, Silvia Salgado fraca. Não é muito bem, não. Não, tem umas pessoas que... a personagem também não ajudava. A personagem bem fraca também. E o Edson Celular também entrou muito seu calado, né? Entrou muito seu calado, não precisava nem ter entrado, porque não mudou nada, não agregou nada. Não, e ele com esse cabelo loiro, que pintaram estranho, porque ele vinha de Florianópolis. Ele não vinha de Florianópolis. Não, de Blumenau. De Blumenau. Então pintaram o cabelo dele de loiro, aproveitando os olhos verdes, né, dele. Enfim. Mas é a segunda novela dele, ele tinha feito Marina, né? Na Globo ele havia feito Marina, ele veio da Tupi, né? Veio da Tupi. Mas a novela é um elenco muito bom, bem escalado no geral. Foi uma novela bem interessante, né? Eu acho que é isso. Eu ia reforçar Elizabeth Savala. Elizabeth Savala fez muito bem, Marcela. A Savala... Fez muito bem, Marcela. A Savala é uma ótima atriz. Eu acho que a Savala fez muito bem mesmo. Fez muito bem. Eu queria dizer uma coisa sobre a Savala. Eu falei que eu achei o Wilker bonito. Nossa, e a Savala, a partir do momento que a Marcela fica mais arrumada, porque no começo ela tava medonha, né? Era um cabelo horrível, roupas horrorosas, sem maquiagem, propositalmente. Quando ela começa a usar penteados, maquiagem, roupas mais transadas, ela ficou linda. Né? E na fase da metade pro final, que tinha um cabelo meio com umas camadas, ficou linda, ela tava linda. Eu falei, gente, como ela tá bonita. Aliás, o cabelo dela mudou várias vezes. Ficava mudando o tempo todo, né? Várias vezes. Ou era um natural, ou era um frisado, ou era um frisado, ou era o poodle. Teve o poodle, né? Teve o poodle. E teve no final era aquele camadas. O camadas que é muito bonito, ficou muito bom pra bem ela. Dela. E assim, ela tava bem bonita de rosto. Porque, por exemplo, eu acho que o cabelo prejudica ela quando é muito curto. Por exemplo, Homem Proibido, Partido Alto com Beijo. Nossa, o Partido Alto eu achava tão bonito. Eu não gosto daqueles cabelos. Aquele Chanel com franja. Eu não gosto. Nossa, eu achava linda ela. Eu acho que pra meu gosto, ela de cabelo curto não fica boa. É mesmo? Então todas essas novelas que ela começa a usar muito curto, que é logo depois de Plumas Paetês,
Eu não acho bonito. Eu gostava dela em Bom Beijo Beijo, que era aquele cabelo tipo Lady Diana, Lady Di. Então ela tá a própria Lady Di ali. É o corte Lady Di, né? Que eu acho o cabelo meio feio, assim. Até a própria Lady Di, que me perdoa, adoro a Lady Di, mas o cabelo dela muito curto enfeiava a Lady Di. Eu acho que o cabelo mais legal da Lady Di é quando ela casou, que ainda era um pouco mais cabelo de Branca de Neve da Disney. Nossa, você não acha a Lady Di lindíssima, né? Quase um pouco antes dela morrer? Eu acho que o cabelo muito curto pra ela não é bom. Eu acho. Ela é belíssima. Mas, gente, a gente começou na Marcela, terminou na Lady Di. Gente, aliás, a semelhança das duas também é a trágica morte em acidente de carro, né? Olha que loucura. Sem perceber, a gente foi falar isso, olha que coisa louca. E ela também, ambas perseguidas. Uma perseguida pelo amor e a outra pelos paparazzis. Mas é verdade, eu não tô fazendo troça, porque eu me dei conta agora, coisa louca. A gente foi falar da Lady Di e por causa de cabelo. A gente foi falar da Lady Di por causa do cabelo e uma outra novela. Da Savala. Bom Beijo Beijo. Então, mas aí encontramos uma sintonia entre Lady Di e Marcela. Qual é o sobrenome da Marcela? É Marcela Aranha. Aranha? Gente. Tá lá anotado no site Teledramaturgia. Então, aliás, eu gosto muito no site Teledramaturgia, não querendo puxar o saco, Pode puxar, quando você põe lá fulano de tal, depois chamado de não sei o quê. Não, é isso. É muito bom quando tem o sobrenome. Doutor Fulano, que é o médico, daí que aparece às vezes, aí depois chamado de não sei o quê. Porque mudou ao longo da novela. É muito bom isso, né? Mas porque as pessoas esquecem, não tinham colaboradores suficientes para lembrar. Não tinha esse controle que tem hoje, que a gente pode ver e rever várias vezes, e aí a gente pode cobrar. Hoje em dia se cobra, né? Mas antigamente não, você passava aquela vez, você só ia ver de novo no Vale a Pena Ver de Novo, se reprisar, porque tem muita coisa que não passou, né? Então assim, mas é isso, então eu acho que conseguimos falar de tudo. Será que faltou algum assunto? Não sei, a gente vai lembrar depois. Mas se a gente deixou de tratar de algum assunto, comentem, deixem nos comentários o que vocês gostariam que o Luffy vai responder. Então. Sim, e também nas redes a gente vai pôr, podem perguntar para o Nilson também, a gente vai falando. Então obrigado, gente, estou de volta com o meu canal. Agora, depois desse comeback com a ajuda de Nilson Xavier, voltarei ao meu canal com mais regularidade e vou me atualizar, tem que fazer vídeos de fragmentos que eu tô atrasado. Eu sinto muita falta dos seus vídeos, sabia? Eu fico esperando, às vezes, mas o Luffy faz um tempão que não lança vídeo. Gente, jura que você assiste os meus vídeos? Como não? Gente, a gente tá parecendo a Gal e a Rita. Sabe uma música da Gal que chama Groupie? É uma música de 82 da Gal, do disco Minha Voz. Que é uma música que chama Groupie, que fala de fãs, né? Comecei namorando, virei groupie e virei fã. Aí na gravação da Gal, ela tem umas partes que a música para e entra umas conversas dela, uma hora com o Caetano, uma hora com o Gil, Chico, e aí na parte da Rita, aparece ela falando assim: ai Rita, eu adoro você, até hoje eu ouço Lança Perfume, assim, na piscina, em casa, imagina ela nadando, ouvindo Lança Perfume, eu ouço até hoje a Rita, ai que bom, aí ela, eu sou sua fã mesmo, aí a Rita, não, mas eu fui sua fã antes, daí a Gal, não, eu fui antes, não, fui eu. Eu sou seu fã, tá? Sou seu fã já. Não, mas eu fui seu fã antes. Você... Aí você tem que falar, não, eu fui antes, não, fui eu, Tá bom, vamos parar com essa razão Então somos fãs uns dos outros e vocês como fãs de nós, continuem assistindo, inscrevam-se no canal do Nilson, mandem críticas, comentários, sugestões. Só não pode xingar? Só não pode xingar, ou xinga, mas aí a gente não vai falar nada. E é isso, gente. Xingar, eu vou lá e apago. É um prazer. É um prazer voltar a falar com vocês, enfim, sei lá, nem sei mais o que eu digo. Tchau, pessoal. Tchau, até a próxima.